Os dianteiros também foram preparadas, adaptadas para esconder mais tabletes de maconha. Quem dirigiu o carro carregado era Giovanni Céspedes Cubidia, de 30 anos. Ele foi preso na rodovia Presidente Dutra, na altura de Ipiraí, no sul do estado do Rio, por equipes da Polícia Rodoviária Federal. O criminoso e os 100 tabletes de maconha foram apreendidos e levados à central de flagrantes na Delegacia da Penha. Durante depoimento, Giovanni admitiu que iria receber R$ 3.000 para fazer o transporte do material. Ele contou também que entregaria a droga na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agora tem que pegar quem colocou a droga ali, quem vai receber essa droga, né? Porque Giovanni tem outros agora circulando aí pela cidade. Tem que descobrir das duas pontas, tá? E a polícia desarticulou uma quadrilha acusada de armazenar e revender anabolizantes e substâncias proibidas em academias. A ação aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro, São Gonçalo e São Paulo, Niterói também. E prendeu então, gente, 11 pessoas. Duas delas foram presas em flagrante. A investigação durou cerca de 1 ano e teve início a partir de um inquérito instaurado pela Delegacia de Neves, em São Gonçalo. O que a delegacia apurou? Os investigadores apuraram que as drogas vinham de fornecedores das cidades de Campos do Jordão, em São Paulo, São José dos Campos também e Ribeirão Preto, onde também eram produzidas em laboratórios de fachada. E depois dessa investigação, então, começou lá em São Gonçalo, descobriu que o mesmo material que chegava em São Gonçalo chegava em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E aí, então, conseguiu com esse resultado bem positivo. Parabéns aos investigadores. 11 pessoas presas. E tem mais, hein? A polícia recuperou uma carreta carregada com milhares, gente, de latas e garrafas de cerveja. Uma carga avaliada em quase R$ 500 mil. É isso, Anabel Reis? Lívia, haja cerveja, porque era quase R$ 500 mil. E a polícia recebeu denúncias anônimas que havia essa carga de cerveja ali próximo à comunidade do Batã. Então, os policiais do batalhão de Bangu foram na mesma hora nesse local e encontraram com 4 homens armados que já iam fazer a descarga dessa cerveja que foi roubada em Petrópolis, na região serrana. No momento que a polícia chegou, esses 4 bandidos fugiram para a área de mata. A polícia conseguiu recuperar essa carga e também o carro utilizado pelos criminosos na ação. Parabéns aí o 14º Batalhão, né, que a gente viu quem fez essa apreensão ali. Parabéns, de verdade, por esse caso. Inclusive, a Polícia Militar contou qual seria o destino, então, dessa cerveja roubada. Onde é que ia ser a festa, hein? Conta aí. Eles comercializam essa carga nos comerciantes da própria comunidade, né? E também nos bailes funk, né? Eles promovem esses bailes funk que é regado muito essa carga roubada e também o consumo de entorpecentes, né? Maconha, cocaína, esses tipos de droga que também são comercializados nesses bailes funk. Aí é fácil descobrir, tem um baile programado para esse fim de semana? O baile não vai acontecer, é porque a cerveja foi pega de volta. Olha, comprar pela internet tem se tornado uma prática cada vez mais comum, a gente sabe disso. Mas o que eu alerto sempre que é preciso ter cuidado para não cair em armadilha. Quase 4 milhões de pessoas já foram vítimas de clonagem de cartões de crédito. Veja então as dicas como se proteger das fraudes. Comprar sem sair de casa, nada mais prático. Basta escolher o produto, digitar os dados do cartão de crédito e pronto. Em poucos dias, a compra chega em casa. Muito mais fácil, muito prático, você pesquisa tudo em alguns cliques, você não tem que sair de casa. Mas por trás de uma simples compra pela internet se esconde um perigo: a clonagem de cartão de crédito. O Fábio teve o dele clonado há alguns meses. Tinha os avisos do banco dizendo que tinha compra minha feita na Austrália e cancelada logo em seguida. Compra aprovada e compra cancelada, 3 vezes. A prática é mais comum no país do que se imagina. Quase 4 milhões de pessoas já tiveram cartões clonados. Só no ano passado, houve uma tentativa de fraude a cada 6 segundos no comércio eletrônico. Por causa do aumento desse tipo de crime, já foi criada uma força-tarefa que é tocada de maneira sigilosa pelo Ministério Público para tentar localizar
a origem destes estelionatários, que aparentemente estão espalhados por todo o Brasil e também no exterior. Agora, diante de tantos criminosos que se aproveitam das compras pela internet, será que existem técnicas para se proteger, evitar ser a próxima vítima? De acordo com este especialista, sim. Raspar a numeração que está no verso do cartão de crédito. Essa numeração é a numeração que faz com que o consumidor consiga efetuar compras online. Dar preferência a sites oficiais e confiáveis, conhecidos. O advogado trabalha na Proteste, uma ONG especializada em direitos do consumidor. Segundo ele, as fraudes e clonagens de cartão representam hoje 30% das reclamações que recebem. Ele lembra que muitas vezes os dados são roubados direto do computador do consumidor. Por isso, antes de escrever qualquer informação, é importante ter certeza que ele está protegido. Que o consumidor tenha sempre o antivírus do seu computador atualizado, software devidamente atualizado, de preferência 2 antivírus, para que não haja qualquer tipo de vazamento ou roubo de informação pessoal. Hoje em dia, o Fábio já segue todas essas recomendações, além de sempre conferir se o site em que está comprando é realmente confiável. Evitar cair nessas tentações, né, de preço muito baixo, de sites desconhecidos, de vendedores em plataformas de vendas que não tem muita avaliação. Quer uma dica também? Assim, eu caí, depois de cair nessa pegadinha, aprendi. A maioria, inclusive, dos bancos, né, tem um cartão de crédito virtual, que você pode, no aplicativo mesmo, quer realizar aquela compra. Você vai lá no aplicativo, baixa aquele número específico para fazer aquela compra. E aí você não cai nesse golpe que não tem como clonar. Depois que você faz aquela compra, aí apaga o número daquele cartão. Então não tem como cair. Fica a dica também para você. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora? Aline Pacheco, deixa eu ver pela Aline, tá? Como é que ela tá? Ela já tirou, né? Ali, já abriu um cadinho, o casaco também. Será que deu uma melhoradinha ou não? Então, vou te contar meu segredo. É que quando a gente fica descoberta do sol, e aí o sol pega na gente, esquenta, tá? Então a previsão do tempo é essa mesmo. Esse sistema de alta pressão deixou essa manhã muito fria. A gente teve registro até de 11 graus em alguns lugares, mas a máxima vai chegar a 28 graus. E aí eu vou te mostrar por quê. Olha o sol brilhando por aqui. Inclusive o pessoal que rema aqui no quebra-mar, até agora estava meio sem coragem, mas aí começou a esquentar, já foi todo mundo pegar as canoas havaianas, já vai estar lotado aqui. Agora, quando bate o ventinho, Lívia, para quem está saindo de casa, vou dizer uma coisa, leva o casaco, leva, porque mais tarde vai fazer frio de novo. Ai, gente. Ó, então o fim de semana vai ser de sol, mas de piscina aquecida, tá? Porque aguentar uma piscina gelada só para os fortes, hein? Eu não aguento não. Eu confesso para você que eu fujo bonito. Mas olha que sol lindo aqui no Rio de Janeiro, a gente sobrevoando o céu carioca, mostrando realmente que aqueles dias, né, de chuva já se passaram, mas podem vir outros dias na semana que vem. Mas o fim de semana então promete aquela programaçãozinha, vai curtir com a sua família, pode colocar os planos em prática, porque realmente vai fazer sol e com aquele friozinho. Leva o casaquinho de garantia então para você. 7h13 agora. Algumas perguntas sobre a morte do pastor Anderson do Carmo começam a ser respondidas. Depois do indiciamento de 2 filhos da deputada Flor de Lis, a polícia acredita que o assassinato teve motivação financeira. As investigações apontam também que outras pessoas da família podem estar envolvidas. Adriana Oliveira. Quase 2 meses após o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, a polícia deu detalhes de como chegou ao indiciamento de Flávio e Lucas dos Santos. Os 2 filhos do casal vão responder por homicídio qualificado. Na arma do crime havia um pelo, né, preso ao cano da arma. Nós encontramos esse pelo, remetemos ao Instituto de Genética Forense, de pesquisas e perícias em genética forense da Polícia Civil. E junto com o material que o Flávio utilizou aqui, e nós coletamos material biológico de talheres, enfim, copos, e o laudo pericial é positivo. Então o pelo que estava na arma é do Flávio.
E o Lucas confessou que auxiliou o Flávio a conseguir a arma de fogo. Ele fez os contatos para o fornecimento da arma de fogo utilizada no crime, sabendo que o Flávio tinha intenção de matar a vítima. A delegada responsável pelo caso não descarta nenhuma motivação para o crime. A principal linha de investigação é de que o assassinato tenha sido cometido por dinheiro. A administração do patrimônio criou desavenças entre a família. O envolvimento da deputada federal Flor de Lis no crime não foi descartado. A motivação ela não é individual do Lucas e do Flávio, ela é uma motivação global, principal, final. Este inquérito policial foi encerrado, mas as investigações continuam. Flávio e Lucas, que estavam presos na carceragem da Delegacia de Homicídios em Niterói, foram transferidos para um presídio. Vamos lá então, tem muitas perguntas ainda sem resposta, mas esta aqui, porque, segundo a delegada que investiga o caso, o motivo seria dinheiro, tá? Agora, quem está por trás dessa história? A delegada também deixou muito claro ali que seria toda a família envolvida nisso. Aí os advogados da deputada Flor de Lis e dos filhos Flávio e Lucas informaram que não vão se manifestar sobre as declarações da delegada. Vou trazer a Aline Pacheco para esse nosso bate-papo agora, que vai trazer mais detalhes, porque ainda tem alguns questionamentos, né, Aline? Pois é, Lívia. Vamos começar pela própria deputada federal, Flor de Lis. A defesa dela disse que nesse momento não vai se manifestar, até porque ela teria dito que entende que a delegada tenha, como todas as pessoas que estavam ali na casa, como suspeitas de ter algum envolvimento com o crime. Então, que ela vai esperar essa segunda fase da investigação. O que acontece nessa segunda fase? A primeira que precisou ser encerrada é por uma questão de prazo processual. Então, precisava ser entregue. Então, foi entregue com eles indiciados, a prisão preventiva pedida, foram transferidos agora para o presídio de Benfica. E aí, homicídio qualificado. Agora, quem são os outros que podem ter tido envolvimento, ou seja, numa conversa ou numa participação de plano, é o que essa segunda fase vai indicar. O que pode vir a ajudar também, Lívia? A delegada encontrou nas celas, na cela do Flávio, um celular que ele disse que não é dele, estaria dentro do vaso sanitário, inclusive danificado, não teria como usar. Está passando por perícia para saber se alguma ligação foi feita a partir desse aparelho. E na cela do Lucas, 2 aparelhos de celular. Ele confirmou que eram dele esses aparelhos. Vão passar por perícia também. É preciso saber o que se ficou falando durante esse período de investigação e também o que foi falado para trás. A delegada também está investigando algumas questões da família, porque alguns filhos deixaram o Ministério Flor de Lis, falaram algumas coisas aqui e ali, então podem ser chamados de novo para prestar depoimento, Lívia. Qualquer detalhe, principalmente nessa fase aqui agora, uma primeira fase concluindo, indo para a segunda fase, que a motivação, ok, financeira, mas o porquê? Quem estaria por trás, entendeu? Quem seria interessado nessa motivação financeira? Quem seria interessado, então, na morte do pastor Anderson? Então, todos esses casos aí, cada detalhezinho tem que ser investigado. A família do pastor também deve ser chamada novamente para prestar depoimento e a gente vai sempre atualizando você de casa. Fato é, hoje, na data de hoje, 2 meses, então, da morte do pastor. Vamos girar as câmeras agora da 7 Rio para a gente tentar te ajudar. E nós estamos na descida da Grajaú Jacarepaguá. Movimentação tranquila por enquanto. Marechal Rondon, é para lá que a gente vai, ao vivo para você, mostrando a movimentação já grande aí na região da Zona Norte do Rio, hein? Visconde de Niterói, que passou um sufoco daqueles, Os motoristas que passaram durante os últimos dias aí nas proximidades da Mangueira, com via fechada. A movimentação tá grande na Visconde de Niterói, uma boa alternativa, porque a gente vai mostrar agora a Radial Oeste. Cadê para você? Na altura da UERJ, tá funcionando sem qualquer problema. A Radial Oeste fluindo também muito bem. Então, você tem 2 opções, não só aí, como também neste momento da Visconde de Niterói, que não tem tiroteio na Mangueira, hein? A Avenida Maracanã, é para lá que a gente vai. Nosso giro agora é pela Zona Norte do Rio. Trânsito já complicadinho já por aí, tá? Salvador Allende, é para lá que a gente vai. Nosso Motolink ao vivo mostrando a Zona Oeste agora do Rio de Janeiro. Movimentação muito grande neste momento aí nesse trecho da Salvador Allende, como a gente pode mostrar, tá? BRT funcionando sem qualquer problema, mas o trânsito complicado. Ponte Rio-Niterói, 20 minutos é o tempo de travessia sentido Rio e 13 minutos sentido Niterói. 7 horas e 19 minutos agora. Chegar ou sair de casa, para os moradores do Engenho de Dentro, virou o quê?
um risco. Isso porque aumentaram os números de assaltos à mão armada e roubo a pedestres no bairro da Zona Norte. Quem vai trazer mais detalhes para a gente ao vivo, Anabel Reis. Lívia, nas últimas 24 horas, 4 assaltos só nessa rua aqui, no Engenho de Dentro. E não só levando coisas materiais, mas com violência. O Fred, ele está aqui do meu lado, ele vai mostrar as mãos dele e também o joelho. O que aconteceu, Fred? Eu saindo para trabalhar, sou motorista de aplicativo, saindo para trabalhar e fui surpreendido, né, por 4 elementos aqui que vieram me assaltar.